Então, hoje, nós vamos tratar de um assunto sobre despertamento espiritual, porque desde 1900 esse período foi um período crucial da igreja, tanto no Brasil como no mundo, né? Não foi só no Brasil. Ou a igreja ela permaneceria viva, ou então a igreja morreria, tá? E foi nesse período que a igreja mais cresceu, foi um período em que a igreja se despertou, né, tanto para os congressos, para o despertar que acontecia, para os encontrão também que acontecia também, para as cruzadas evangelísticas que acabou, né? As cruzadas evangelísticas que aconteciam, tanto é que aqui o Verdão era lotado, né? Se fazia essas cruzadas aqui, vinha vários pastores e traziam, o Summit parece que foi o último, não sei, né? Que veio para cá e lotou, e todas as igrejas iam para lá, e nós fazíamos trabalho missionário muito bom, e muita gente se convertiu. Então foi uma expansão missionária muito bacana, muito maravilhosa. Mas nos anos 80 houve, portanto, um declínio da igreja, porque apareceu um tal de celular, apareceu um tal de telefone, apareceu, né, essas coisas, e apareceu também a televisão colorida, porque até então não tinha e era muito escasso. E aí, com isso, veio, portanto, cinemas e outras coisas mais, que foi esfriando a nossa juventude, esfriando, portanto, a igreja do Senhor Jesus. Tomou conta do coração de muita gente. O que acontece aqui? Nós vamos fazer novos estudos, são uma série de estudos que tratam do despertamento espiritual para uma igreja local, como o nosso aqui, tá bom? Então, nós vamos começar a trabalhar isso aqui. O tema é volte ao seu primeiro amor. Então, tudo que vamos trabalhar a partir de agora, nós vamos estar focando nessa frase, volte ao teu primeiro amor. Volte às tuas primeiras obras, tá bom? O autor é o Thomas Axe e a Luísio Beto, acho que é assim o nome dele, né? Esses dois rapazes escreveram esse livro e nós vamos estar trabalhando sobre esse livro aqui com os amados irmãos, tá bom? Então vamos lá. Parte 1. O significado de um despertamento real. É a partir desse texto aqui que ele vai trabalhar essa questão da igreja, desse despertar, dessa necessidade de nós estarmos atentos, tá? Atento ao quê? A tudo que a palavra de Deus está dizendo, informando, e a tudo que está acontecendo no mundo ao nosso redor, certo? E como eu estou dentro desse universo, então eu tenho que estar preparado para isso. Então, ele colocou, Apocalipse 2, 4 e 5, e diz assim, ó, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. As primeiras obras. Eu não sei quantos irmãos aqui ainda lembram, né, daquele primeiro momento em que você veio à igreja e tomou essa decisão. Como foi essa reação? O que você sentiu? O que estava passando na sua cabeça? O que estava no seu coração? Como você foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e como você reagiu no momento em que você disse, agora eu sou crente. Aquele fogo espiritual, aquela fome de conhecer a palavra, de fazer a obra, de se envolver no trabalho do Senhor, de estar todos os dias na igreja, né? Aquela vontade de estar lá, eu vou estar lá hoje, eu quero pregar isso, eu quero ouvir isso, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Então, isso faz parte do primeiro amor. São coisas que nós muitas vezes deixamos para trás. Mas aqui podemos observar algumas coisas interessantes desse versículo. Primeiro, é uma denúncia. Nós sabemos que Deus, no texto, vai exaltar a igreja de Efésios, uma igreja que está lá fazendo muitas obras, é poderosa e tudo mais. Mas aí Cristo vai dizer assim, olha, eu só tenho isso aqui contra você. O que é que nos chama a atenção? Nos chama a atenção de uma coisa. Não é fazer por fazer. Não é fazer porque eu tenho orgulho. Não é fazer porque eu quero fazer. Está vendo? Eu vou fazer um evangelismo porque eu quero fazer. Não. Há todo um preparo espiritual, há todo um envolvimento, há uma permissão de Deus, tá? Eu tenho que estar ciente de tudo isso e deixar que Deus haja na minha vida, para que aquilo possa acontecer da vontade de Deus. Eu tenho que sentir no meu coração.
Por isso que ele fala assim, ó, tenha cuidado disso aqui, porque tu eras tão bom, tu fazia tantas coisas maravilhosas para mim, tu fazia em meu nome essas coisas assim, 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 fazia isso, mas encontrei em ti um orgulho, encontrei em ti uma coisa que está impedindo o nascer do primeiro amor. Há uma coisa que você está fazendo isso para as outras pessoas verem, não para que alegre o meu coração. Então, temos que ter muito cuidado com isto, tá? Para que eu não venha fazer grandes obras, apenas para que o meu nome seja citado e não o nome de Jesus. Vai acontecer com Thomas isso aqui também, gente, tá? Então, ó, deixar o teu primeiro amor, tá? E quem é o nosso primeiro amor? Não é Jesus? Então, eu não estou fazendo mais as coisas por Jesus, mas por mim mesmo. É um problema da gente. Vou fazer porque tem que fazer. Não, eu vou fazer porque, senão, a gente não faz nada na igreja. Ó, não é mais para Jesus, é para a gente. É para os outros ver. Olha o problema da gente. Ó. Tá? Muitas vezes a gente fala até sem sentir, sem se perceber. Mas Deus percebe lá dentro da gente. Um pouquinho de coisinha eu. Eu faço, eu digo, eu aquilo. Entendeu? Aí vem o ego. Tá bom? Aí Cristo sai de lado e você fica no comando de todas as coisas. Então ele vai falar assim, olha, arrepende e pratica, portanto, as primeiras obras. Tá? Bom, aí eu coloquei aqui uma coisa interessante. Se passar, vai ser legal. Olha aí. Aí. Quais são as primeiras obras que deixamos de fazer? Quem já evangelizou hoje? Olha aí. Testemunhar da fé a todas as pessoas que nós encontramos. Na parada de ônibus, cheguei lá, fiquei lá caladinho. Orar constantemente por toda a igreja. Quem orou por toda a igreja hoje? Olha aí, ó. Tá vendo aí? Visitar alguém com um propósito intencional de ganhar para Jesus. Eu não vou fazer apenas uma visita. Eu não vou levar para lá uma fofoca. Eu vou levar Jesus Cristo. Então, uma visita intencional. Hoje, ó, eu vim aqui em tua casa hoje, irmão, para a gente orar junto, ler uma palavra e dizer que Jesus te ama. Ou então, para uma pessoa que não é crente, eu vim em tua casa hoje, porque eu estou preocupado com a tua vida espiritual. E eu tenho um recado de Deus para você. Aí você ora por ele e diga, olha, procure Jesus imediatamente. É intencional. Você tem que ter lá dizendo, eu estou com esse objetivo. Eu não vou falar negócio de outras coisas, não. Eu estou com um objetivo, é esse aqui. Eu vim só falar isso para você hoje. Acabou. Tá? Não fale mais nada, não. Saiu, irmão, te vejo na igreja e que Deus te abençoe. E sai. Não fica lá puxando conversando, porque ele vai esquecer o que você falou. Deixa ele pensar depois, tá bom? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Cultuar a Deus com o corpo, como o corpo de Cristo. Não, eu cultuo só em casa. Você sabe que o cristão só, ele não é corpo de Cristo. Ele é membro. Certo? Lembre disso, ele é membro. Ele não é corpo de Cristo. A igreja juntos se torna o corpo de Cristo. Lembra disso, tá bom? Então tem crente que só quer cultuar em casa. E não é, e está errado. Certo? Fazer o bem a todos sem olhar a quem. Praticar a misericórdia a todos. E a compaixão, né? Viver o amor e perdoar sempre as ofensas. Cooperar com o crescimento do reino de Deus. Temer a Deus e se afastar do pecado. Lançar fora os ídolos que tomam o lugar de Deus em sua vida e etc. Ganhar almas para Jesus. São algumas coisas. Umas que bate muita gente, que faz parte do nosso primeiro amor, é ganhar alma para Jesus. Isso aqui faz parte do primeiro amor. Porque quando eu estou ganhando alma para Jesus, eu estou me envolvendo no reino de Deus. Eu estou acumulando tesouro no céu para mim. Está vendo? E faz parte também do primeiro amor.
volte para o seu primeiro amor. Quando falamos em primeiro amor, voltar em primeiro amor, o que queremos dizer com isto? Praticar a benevolência, a misericórdia, o socorro e o salvamento. Tá? O que Jesus fez por nós, irmão, foi exatamente isso. E é o que nós devemos fazer também para Ele. O que Ele fez com a gente? Ele disse, pare, olhe para mim agora, me segue. Ele me salvou, eu estava numa direção e Ele disse, pare, olha para mim e me siga. Ele me tirou de um caminho que eu estava perdido. Tá? O bom samaritano é um exemplo clássico disso aqui para nós. O que foi que o bom samaritano fez? Ele praticou a misericórdia, a benevolência, ele socorreu e ele salvou aquele homem. Lembra disso? É um cristão samaritano. Ele foi intencional. Ele pegou o homem, colocou e disse, eu pagarei tudo por ele. E se ele comer alguma coisa a mais, eu pago quando voltar. Exemplo de Cristo. Ou seja, você viu, você praticou, você cuidou. É isso que é o primeiro amor. É quando eu sinto compaixão. Quando Cristo via as pessoas sofrendo, o que ele fazia? O texto diz assim, sentiu compaixão dentro de si. Ele sentiu compaixão. Ou seja, aquela pobre alma estava perdida. Ou andando por um caminho errado. E ele chegou e disse, eu tenho compaixão de ti. Porque se tu continuar assim, tu vai parar no inferno. Olha que coisa, né? Então ele nos encontrou dessa forma. Nós estávamos errantes e ele disse, pare e me siga. Tá? O bom samaritano fez exatamente isso. Ó. Quando olhamos para o Apocalipse 2, o que Jesus está dizendo? Pare. Não é isso que eu quero. Eu não quero isto. Eu quero vidas. Por quê? Porque Jesus, irmãos, se observar, a missão dele é o quê? Qual era a missão dele? Não era salvar vidas. Foi o que ele falou para Zaqueu, na casa de Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou perdido. Essa é a missão da igreja. Ele passou para nós esse cajado, né? A nossa missão é salvar vidas. Isso faz parte do nosso primeiro amor. Aí você está andando por um caminho que os levará ao seu propósito, o próprio julgamento. Ele está falando a uma igreja da cidade de Éfeso, que é a própria igreja de Éfeso. Ele está dizendo assim, igreja, vocês estão fazendo tanta coisa, mas tantas coisas, que eu não estou no meio disto. Tá bom? Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer maus, e que não pode sofrer os maus, ou seja, suportava os maus, né? E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os chamaste de mentiroso. Era uma igreja que tinha obra. Era uma igreja que produzia muita coisa. Tá? E sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Era uma igreja ativa, não era? Era uma igreja ativa. Só que essa igreja está tão envolvida com o trabalho que esqueceu de Jesus. Esqueceu de que a intenção não era isto. A intenção era pessoas. Era vidas. Irmão, muito trabalho na igreja não significa que aquela igreja é avivada. Mas que aquela igreja está perdida. Não encontra o rumo certo. Por isso que tem que criar várias atividades, vários movimentos. Para quê? Para que as pessoas fiquem por causa dos movimentos, não por causa de Cristo. Olha o problema, irmão. Aí torna aquela igreja orgulhosa, porque nós fazemos,
Porque em nossa igreja tem isto. Porque em nossa igreja, está vendo? E Cristo está onde? Olha o problema. Ninguém percebe isto. Thomas percebeu. Ele era orgulhoso. Ele vai dizer que ele mesmo viu que ele era. Olha o problema da gente. Tá? Vamos lá. No versículo 2 ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele acrescenta: ó igreja, você está fazendo grandes obras em meu nome. Que obras grandes são essas? O que diz o Salmo 94? Quem é bom de espada aí? O Salmo 94, 11. Quem é um poderoso aí que encontrou? É bom de espada, né? Ó. Viu? Olha o que diz o salmista lá. A igreja está fazendo grandes coisas, mas Deus conhece o pensamento dessa igreja que não era para ele. Olha, não era para Deus, mas estava usando o nome de Jesus. Quantas igrejas neopentecostais, irmãos, conhecem por aí que estão fazendo grandes obras, grandes milagres, usando o nome de Jesus sem ter Jesus como centro de tudo? Mas o apóstolo, o nome da igreja, a placa, o nome do ministério, e Cristo está lá de fora. Observa aí, ó. Tá? E o Salmo 127, verso 1, diz o quê? Olha aí. A sentinela. Não adianta, irmãos. Não adianta se borrachar aqui, fazer grandes coisas, se nós deixarmos Jesus de lado. Jesus tem que ser o centro de todas as atenções da igreja e daquilo que nós estamos fazendo. As pessoas precisam ver Cristo em isto aqui, tá? Em nossas vidas e também nos atos em que nós estamos, portanto, praticando. Vou fazer isto com que objetivo e o que é que eu quero alcançar para Jesus. Tá bom? Vamos lá. No verso 3 ele diz: você tem também perseverança, né? Você já sofreu em meu nome, você não se desfaleceu. Eu sei disso, que vocês sofreram até em meu nome. Não foi? No verso 4 ele diz: mas apesar de suas obras, não obstante suas atividades, eu tenho uma coisa contra você. Você deixou o seu primeiro amor. Nosso primeiro amor cristão chama-se Jesus. Não é o templo, não são os bancos, não é o pastor, não é o irmão ao seu lado. O seu primeiro amor chama-se Jesus. Tem gente assim: não vou pegar porque fulano não vai mais. O seu primeiro amor quem era? O fulano. Você não era de Jesus. Não vou porque lá não tem isto. Qual é o seu primeiro amor? É isto aqui que não tem lá, que tem em outra igreja. E Deus conhece a gente, né? Quando deixamos o primeiro amor, irmãos? Quando isso acontece? No verso 5 ele diz: lembra-te de onde você caiu. Onde foi que eu caí? Irmão, cada um de nós sabemos e sentimos quando há orgulho dentro de nós. Não tem esse que diz assim: eu não tenho orgulho. Graças a Deus. Mas todos nós sentimos quando nós temos um pouquinho de orgulho. Quando está ali aquela coisinha criando dentro da gente. Tá? Nós sentimos isso aqui. E Deus estava percebendo isso aqui, na igreja. Tá? Lembra-te de onde caíste. De onde caiu. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ou o que, Senhor? Ou brevemente eu virei
a você, e o removerei do seu lugar, o seu candeeiro. O que é o candeeiro? E o cartiçais? Na igreja? No capítulo 1 ele disse aqui, versículo 20. Ele fala que o candeeiro é a igreja. O que ele vai tirar? A igreja verdadeira que está ali. Eu vou tirar para mim. Ela não pode ficar no meio de vocês. Vou arrebatar meu povo, né? Tira meu povo daí. Uma experiência que toma. Esse um amigo dele chamado Éfeter. Acho que é inglês sim, né? Éfeter, né? O Áfate. Seu amigo, nessa época ele tinha 16 anos. E ele conta uma experiência, vou contar para os irmãos a experiência aqui. Ele estava no carro, de frente de uma delegacia, de um presídio, e de repente apareceu um policial levando vários bandidos para a cadeia. E esse, eu vou chamar de Afeter. Certo? Ele disse assim: Thomas, estou sentindo de Deus em meu coração para visitarmos essa prisão. Então você ficou muito nervoso e disse: eu não vou. Eu não estou sentindo nada disso. Ele disse: mas eu estou sentindo, Thomas, você vai ter que ir comigo. E disse que de repente ele saiu do carro e disse: Thomas, você não vai? Eu estou indo. Aí saiu do carro, entrou e foi até a prisão. Chegou lá, falou com um policial e disse: eu poderia falar a esses prisioneiros, dar uma palavra para eles sobre Deus, o amor de Deus? Então o policial disse: então vai lá e fale para eles. Então esse rapaz aqui começou a pregar. Eles dois eram seminaristas ainda. Estava no seminário. E ele começou a pregar o evangelho de Cristo para aqueles prisioneiros. E quando ele pregava ali, de repente, Thomas com os olhos fechados, sem querer olhar, e de repente, quando ele abriu os olhos, viu todos os presos ajoelhados e chorando. Todos os presos. E aquele policial ficou tão admirado com isso, que tocou nele assim e disse: olha, eu tenho outro presídio ali, cheio de pessoas, que também precisam ouvir a palavra de Jesus. Você não quer ir pregar lá? E então ele disse: não. E aí ele disse: vamos conhecer o outro presídio. Aí ele foi para o outro presídio, e quando chegou no outro presídio, ele chegou e disse: agora, Tom, você vai pregar. Ele disse: não, eu não vou pregar. Ele estava muito nervoso, né? Bem novinho ainda, 16 anos. E você não vou pregar. Ele disse: Tom, você vai pregar. Ele disse: pois tá bom. Diz que ele fechou os olhos e pensou em Billy Graham. E Billy Graham tem um livro que ele falava como ele pregava antes, né? Ele sempre ia para um riacho e lá articulava e dava o tom da voz e jogava o braço para cima, para baixo, chutava o campo, né? Tudo mais. Então ele começou a fazer isso lá e pegou João 3,16 e começou a pregar e pregou, e quando abriu os olhos tinha um homem na frente dele, né? E ele disse: olha, te arrependa, senão Jesus vai te mandar para o inferno. E aí aquele homem caiu em lágrimas, estava chorando. E quando o Thomas ia saindo, o policial pegou no ombro dele e disse: olha, você sabia que esse homem aqui, amanhã vai ser transferido para um presídio e vai sentar na cadeira elétrica, ele vai morrer amanhã? Aí Thomas, quando ele ouviu isso, ele foi tomado pelo amor de Cristo, voltou lá onde o homem estava e disse: te arrependa. Né? E o homem disse: estou arrependido de meus pecados. Entreguei minha vida para Jesus. Ele abraçou o homem naquele momento lá e saiu com lágrimas nos olhos. Naquele momento ele disse que ouviu Deus falar para ele, disse: olha, a igreja precisa ir ao encontro de pessoas que precisam de Deus. A igreja não pode ficar dentro do tempo parado, apenas esperando que as pessoas cheguem a ela. Ela que tem que ir em busca dessas almas perdidas. Naquele momento ali, meu irmão, Thomas, ele começou a pregar a palavra de Deus pelas ruas. Ele ia falar com as prostitutas, ele ia nos bares, ele ia nas boates, pedia a palavra lá, normalmente parava tudo, e ele assumiu a posição e começou a pregar. Era o primeiro amor. Começou a pregar. E disse que muitas almas começaram a se converter e tirou muitas prostitutas da rua. E estava ali trabalhando para o Senhor, fazendo grandes obras para o Senhor. Ele estava com um fervor muito grande no seu coração.
E ele disse aqui, olha, se você tem que se arrepender, pois se não se arrepender, Deus vai mandá-lo para o inferno. E quando terminou, olhou e só havia um homem. Quando ele disse isso, meus irmãos, o policial disse a ele, vamos mandar esse homem para a prisão, ele vai morrer amanhã. E está aí o resultado aí. Então, Thomas, esse homem nunca teve a oportunidade, isso foi Deus falando para ele. Ele coloca no livro dele, Thomas, esse homem nunca teve a oportunidade de ir a uma igreja. A igreja deveria ir até ele. E foi ali que 9 anos seguintes, Thomas voltava e pregava a todos os presos e não ficou só nas prisões. Em todos os bares, todo lugar onde ele via pessoas, ele pregava, ele tomava ali o espaço e pregava o reino de Deus. Era o primeiro amor. Ele queria fazer a obra do Senhor. Mas ele queria ir ao encontro das pessoas. E foi exatamente isso que Cristo mudou nós fazer. Foi isso. Lá em Mateus 28. Ele disse, indo por todos os lugares, fazer discípulos de todas as nações. Indo. Ele disse, quando vocês, como igreja, saírem para os lugares, preguem o evangelho. Anunciem. Eu vou para o futebol. Não esqueçam de pregar o evangelho lá. Ah, mas eu vou para a praia. Não esqueçam de fazer uma reunião lá e pregar Jesus. Ah, eu vou curtir, né? Estou cansado. Mas não esqueça que tem almas lá perdidas. Tá bom? Então é um testemunho e testemunho de Cristo para todas as pessoas. Bom, Thomas, ele foi missionário no Vietnã durante a Segunda Guerra Mundial. Quando voltou para o Brasil, para o estado dos Estados Unidos, se casou e passa a pregar nas ruas, cidades, como prostitutas, pessoas viciadas em drogas. Depois de um tempo, ele sentiu que aquele fogo foi se apagando. Ele tinha saído do seminário, agora estava numa igreja. E aí passou um tempo, e tinha sido conhecido por todas as pessoas, aumentou o número de pessoas na sua igreja, era muita gente, e agora Thomas estava sentindo no coração que alguma coisa estava faltando nele. Ele não tinha mais aquele prazer de ir às ruas, pregar o evangelho. Ele se acomodou. Então ele foi sentindo aos poucos que aquele fogo foi se apagando, e lentamente, e continuava pregando e fazendo o quê? Boas obras para Jesus. Ele continuava pregando, estava na igreja, e fazendo obra para Jesus. Estava vivendo e fazendo muitas atividades religiosas. Observa aí, muitas atividades religiosas. Mas Jesus Cristo podia ver o meu interior e detectar que eu não tinha um coração ardente por Ele, pela obra, não por Ele, mas Jesus. Eu queria que o povo me visse. Ele sentiu isso no coração, ele disse, eu estou fazendo para mim mesmo agora as coisas, não mais para Jesus. Porque ele estava conhecido. Eu conheci Thomas aqui, no Despertar, em Campinas, quando ele entrou de bicicleta, de calção, camiseta e bicicleta dentro do palco, no púlpito da igreja, do templo, né? Nós estávamos lá no estádio. Ele chegou entrando e já falando, Jesus salva! Entrou, que ele era um cara bem divertido, né? E ele começou, era 15 mil jovens no Despertar. Foi lá que eu ganhei esse livro dele, né? Então, meu irmão, ele começou a perceber isso, que o coração dele estava frio. Jesus não estava mais com ele, mas ele continuava fazendo atividade. Estava tão atolado com a atividade que ele esqueceu de que Jesus era o dono da obra e não era ele. Não acontece com muitos pastores aí? Acontece com muitos pastores que se envolvem tanto com a obra e esquece que o dono da obra não é ele, é Jesus. Está vendo? Acontece também com os irmãos, líderes da igreja, acontece. Se envolve tanto e esquece que o dono da obra é Jesus. Nós temos que fazer tudo em oração,
em concordância uns com os outros e com o Cristo Jesus. Observem, tudo que o cristão faz é uma forma de cultuar a Cristo. Tudo. Uma reunião que você faz. Meu irmão Toninho está fazendo lá na casa dela a reunião com as irmãs. Ali é um culto a Deus. Jesus está sendo cultuado ali. O ensaio aqui é um culto a Deus. Não é só apenas um ensaio. Eu vou lá, vou ensaiar e fica lá. Não. Tem que ter oração, palavra, ensaio e a convocação do Cristo para estar presente. Entendeu agora? Vou fazer na casa da irmã Eunice. Mas lá tem descrito. Não, é um culto. Você vai apresentar Jesus para eles. Não esqueça que não é você que eles vão estar lá adorando. Tá? É Jesus. Se você não apontar para Jesus e dizer, a intenção nossa aqui é apresentar Jesus para vocês. Nesse que faz os empresários por aí afora, que vende perfume, que vende joias, a intenção é apresentar a joia. A intenção é apresentar o perfume, é a roupa, é não sei o quê. Pois a nossa, em todas as reuniões, pode ter 2 pessoas, mas a pessoa de Cristo está lá. E ele tem que ser o centro daquele momento ali. Nós vamos compartilhar Jesus. Eu e o Edivaldo. Vamos compartilhar Jesus, ele para mim e para ele. Porque a intenção nossa não é fazer um encontro só eu e ele. Mas Jesus tem que estar nesse encontro. Thomas percebeu isso. Estava fazendo muitas atividades, mas sem Jesus. Olha o que vai acontecer com a gente, irmãos. Entendeu que não era isto que Deus queria. Às vezes estamos fazendo tantas coisas para Deus, pregando, ensinando, fazendo boas obras, mas nossos corações estão frios e duros para Cristo. Ou seja, Cristo precisa mudar em nossas vidas, ou as nossas vidas. Toma disse que não é um culto na igreja do seu sogro. Esse é o momento que ele vai para a igreja sozinho. E quando chega na igreja, ele vai sentar onde? Em um lugar afastado. Lá, coração duro. Ouviu um pregador que era menor do que ele, menos conhecido que ele. Então foi lá para um lugarzinho escondido e ficou lá em cima sozinho assistindo o culto. E lá no culto, ele ouviu Deus falar com ele, disse, Thomas, uma vez eu tive o primeiro lugar em sua vida. Pastor pregando, e ele de repente sentiu no coração a mensagem do pregador e estava tocando nele. Agora, não, antes você tinha um coração ardente. Agora não, você deixou o seu primeiro amor. Naquela noite, o seu orgulho caiu. Ele disse, naquela noite, ouvindo aquele pregador, ele se levantou e se dirigiu ao pregador no apelo. Quando o pregador fez o apelo, Thomas desceu, jogou o orgulho fora e foi até lá e conversou com o pregador e disse, estou arrependido. Antes, eu ganhava muitas vidas para Jesus. Hoje eu ganho para mim. Mas quero voltar a ganhar para Jesus novamente. E disse que ele chorou naquele dia. De lágrimas. Tá? Ele disse, Jesus, eu quero voltar a ganhar almas para ti. Eu quero voltar a ganhar almas. Era muitas palestras, muitas coisas. É um homem famoso. Mas Cristo não estava mais no comando da vida, era ele. Então ele quebrou o orgulho, foi ao pastor, declarou isso para ele, disse que ele era um homem assim, agora estava com o coração quebrantado e queria que Cristo retornasse, né, no centro das atenções dele e que ele voltasse a ganhar vida para Jesus. Naquele dia ali, Thomas falou com Jesus, pediu perdão e pediu para
Ele usar novamente. Irmãos, nós estamos fazendo boas obras, mas como está o nosso coração? Você está tendo o primeiro lugar? Jesus está tendo o primeiro lugar em nossas vidas? Nessas atividades? Quando estamos reunidos, é Cristo a atenção daquele momento ali? Ele disse, olha, arrependa-te, volte ao teu primeiro amor. E o nosso primeiro amor quem é? Jesus. Jesus Cristo. Ele foi chamado por Deus para vir ao Brasil. Ele veio. Quem conhece aquele livro chamado Evangelho Pioneiro? Lembra aquele livrinho? Bem conhecidinho. Eu dei uns aqui para alguns irmãos aqui ainda. Eu tinha vários lá em casa. Tinha um pacote cheio de livros naquele. Que era ensinando como abrir o NEBs nos lares. Como abrir uma nova igreja. Autossustentável. Autopropagadora. E autoevangelizadora. Eram esses 3 pilares do projeto. Você vai formar uma igreja que ela vai sustentar ela mesma, uma igreja que vai pregar o evangelho por ela mesma, e uma igreja que vai evangelizar o bairro onde ela está, local onde ela está. É o chamado evangelho pioneiro, tá? E aí, ele foi chamado para o Brasil. Aqui a sua esposa, que ele sempre dizia que a esposa era a mulher mais linda, tanto do exterior como no interior. Então é a mulher mais linda do mundo, que ele falou. Ela contraiu uma doença e ele disse para sua esposa, vamos voltar para os Estados Unidos. E ela, portanto, disse, Thomas, o meu propósito é glorificar Jesus Cristo em minha vida e na minha morte. E Deus nos chamou para o Brasil. E eu quero ficar no Brasil. E ela ficou no Brasil. Morta, né? Ela ficou no Brasil. E ele depois voltou para os Estados Unidos. Então, o chamado para o Brasil, ele queria... Thomas deixou a sua esposa e foi para Minas Gerais, para a cidade de Viçosa. Lá ele sentiu que deveria voltar imediatamente para sua casa. Era o terceiro dia, era um sábado. Quando ele sentiu na pregação, ele estava pregando, ele sentiu que deveria voltar para sua casa para ver sua esposa. E quando ele voltou, disse que a sua filha saiu correndo ao seu encontro e disse, pai, alguma coisa aconteceu lá em casa. E quando ele entrou, encontrou a sua esposa já morta. No Brasil. E ela ficou, de fato, no Brasil. Tá? Ela viveu e morreu no centro da vontade de Deus. E nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Nós estamos nessa condição de viver, tomar decisões dessa forma como ela. É por muito bem voltar para os Estados Unidos e lá ter um tratamento melhor. E quem sabe descobrir o que aconteceu. Ela vomitava muito na igreja, no templo, né? E sentia muita dor do estômago. Então todo mundo sabia o que fazer naquele tempo. E ele disse, vamos voltar que lá é mais avançado, né? Irmãos, Thomas conclui a história lá no livrinho, da sua experiência, ele diz assim, olha, despertamento real ocorre quando você encontra Deus como seu Deus. O que é despertamento real? É quando Deus é o meu Deus. É quando eu deixo Ele ser o meu Deus. E não eu ser o Deus do meu Deus. Porque muitas vezes nós queremos ser o Deus do nosso Deus. Tá? Nós queremos estar mais nas atenções do que o próprio Deus, que deveria estar nas atenções de todas as coisas e tudo aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. O caminho para o despertamento, na próxima quarta-feira, vamos estar olhando para esse momento aqui, tá bom? Não são muito grandes, são curtinhos os estudos, mas são em torno de 16 estudos que vamos estar com os irmãos aí, dando para os irmãos, tá bom? Amém, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe e possamos estar atentos, né, a tudo quanto estamos fazendo. Se estamos fazendo para Deus ou com Deus. Estou fazendo com Deus ou estou fazendo para Deus? Eu estou envolvido
na obra, com Deus ou sem Deus. Ah, meu irmão, quantas pessoas estão envolvidas na obra sem Deus? Precisando quebrar o orgulho e olhar para Deus. Precisando arder o coração pelas vidas perdidas. Isso significa simplicidade. Deus quer homens simples, mulheres simples, que não sejam aqueles que queiram ser o centro das atenções no seu ministério, mas que Deus seja o centro de todas as atenções em tudo aquilo quanto nós for fazer, né, para o Senhor. Tudo é para Deus. Por isso que Paulo diz aí, né? É dele e para ele são todas as coisas. Amém?